Nascimento de Jesus. São Tomás de Aquino. O imperador queria o registro total de europeus, africanos e asiáticos sob sua tutela. E para isso promoveu o recenseamento de suas gentes. Os legionários romanos fixaram as ordens nas paredes de todas as cidades, vilas e vilarejos do império. Em Nazaré não foi diferente. Os cidadãos foram informados que precisariam se registrar a partir de suas cidades de origem. José, recém-casado com uma jovem grávida, um mero artesão que trabalhava com carpintaria, por ser descendente do lendário rei Davi, foi obrigado a se registrar na cidade de Belém, que ficava a cerca de 8 quilômetros de Jerusalém. José estava otimista. Não acreditava que teria dificuldades com a hospedagem em sua terra natal, principalmente pela condição de Maria. Mas, para sua surpresa, todas as casas estavam lotadas. Não haviam vagas. Nenhuma casa ou hospedaria estavam disponíveis para aquele a quem pertencem a terra e o céu. Ao que tudo indica, o Criador não encontraria lugar na criação, pois as hospedarias da vila abrigavam os soldados de Roma, que tão brutalmente subjugaram o povo judeu. As hospedarias tinham vagas para os mercadores do Oriente, com seus tecidos finos e joias reluzentes. Na verdade, as hospedarias tinham lugar para qualquer um que pagasse fartas quantias ao estalajadeiro. Contudo, não havia vaga para aquele que abrigou toda a humanidade em seu coração. Quando, finalmente, os anais da história estiverem preenchidos até as últimas palavras, a linha mais triste de todas será: as hospedarias de Belém não receberam seu Senhor. Próximo à hospedaria, havia uma gruta que frequentemente era utilizada pelos pastores como abrigo para os seus rebanhos em períodos de tempestades. Em meio àquele desamparo e escuridão, José e Maria encontraram abrigo. Abrigo em uma gruta fria. Aquele que nasceu sem mãe no céu, nasce sem pai na terra. Em todas as gerações, a natureza humana contempla a criança recém-nascida como reflexo materno. Contudo, no mistério da encarnação de Jesus, a ordem natural se inverte de modo sublime. A Mãe Santíssima, geradora do Filho de Deus, se torna, por sua vez, semelhante àquele que a gerou. Eis o paradoxo divino: a criança que formou sua mãe e a mãe que, em sua ternura, se torna criança. A Virgem Maria, com o menino Deus em seus braços, nos revela a profundidade do mistério pascal, a descida do céu à terra, a santificação da matéria, a nova aliança entre Deus e os homens. Nascido em um estábulo, lugar de animais e de homens esquecidos, o Filho de Deus se fez carne. Aquele que é a pureza absoluta, a santidade infinita, escolheu a humildade da manjedoura. Aquele que seria conhecido como o pão da vida, alimento espiritual que sacia a fome eterna,
foi colocado em um local destinado à alimentação dos animais. Enquanto os homens, em sua cegueira, adoravam ídolos de ouro e de madeira, o verdadeiro Deus se fazia presente em meio à simplicidade de um estábulo. A cena do nascimento de Jesus, da natividade, com os seus animais humildes, nos recorda a profecia de Isaías. O boi conhece o seu dono e o jumento a manjedoura de seu senhor. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não tem entendimento. Isaías, capítulo 1, versículo 3. A hospedaria, com seus afazeres mundanos e seus inquilinos exigentes, era a imagem do mundo que rejeitou o Rei dos Reis. O estábulo, por sua vez, representava a humildade divina, o lugar onde o Criador se fez criatura. O Filho de Deus, que poderia ter escolhido qualquer palácio para seu nascimento, preferiu a simplicidade de uma manjedoura. Essa escolha radical revela a profundidade do seu amor por nós, homens pecadores. A mente humana, corrompida pelo orgulho, não consegue conceber que aquele que criou o infinito possa se limitar, que aquele que é onipotente possa se fazer a imagem da fraqueza. A vinda do Verbo encarnado subverte todas as expectativas, desafiando a lógica humana. Aquele que criou os céus e a terra se encontra agora dependente de uma mãe e de uma manjedoura. Aquele que sustenta o universo com sua palavra se faz frágil e indefeso. A gruta de Belém, lugar de exílio e de pobreza, tornou-se o centro do universo. Nela, Deus se revela aos humildes de coração. Aquele que nasce em uma manjedoura nos oferece a vida eterna. A natividade nos ensina que a verdadeira grandeza não está nos bens materiais, nem no poder, mas na humildade e no amor. Ao contemplar o menino Deus, somos convidados a renovar nossa fé e a seguir os passos de Cristo, que se fez pobre por nós. A manjedoura e a cruz, dois polos opostos, delimitam a trajetória terrena do Salvador. Na primeira, temos a fragilidade da infância cercada por um boi e um asno. Na segunda, a dor suprema do martírio cercado por dois ladrões. Ambas, no entanto, revelam a mesma humildade divina. Rejeitado pelos homens, o Filho de Deus elegeu a pobreza e o sofrimento como caminho para a salvação. A profecia se cumpriu. O Messias nasceu em Belém, envolto em faixas e deitado numa manjedoura. A humildade divina, que desafia toda a lógica humana, se manifesta de forma plena. Aquele que criou os céus e a terra se faz pequeno e indefeso, carregando em seus ombros a cruz da pobreza, do exílio e da limitação. A cegueira espiritual impediu que muitos vislumbrassem a glória oculta na simplicidade de um estábulo. A busca por sinais grandiosos e espetaculares ofuscou a presença discreta de Deus. A vida de Cristo é um paradoxo. A força na fraqueza, a riqueza na pobreza, a luz em meio às trevas. A cruz, instrumento de morte, se torna sinal de vida e esperança. A ressurreição, que coroa a paixão,
confirma a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Aquele a quem o anjo Gabriel, na Anunciação, chamou de Filho do Altíssimo, nasceu de uma criatura sua para ser um com um homem fraco e caído em todas as coisas, exceto no pecado. Se o Deus Onipotente tivesse vindo com nuvens, raios e trovões, não teria havido nenhum sinal. Não há sinal a menos que aconteça algo contrário à natureza. O brilho cegante do sol não é um sinal, mas um eclipse solar, com sua escuridão, é um sinal. Em Belém, o menino Deus nasceu num eclipse, de modo que só a verdadeira humildade, que é a humildade de espírito, podia reconhecê-lo. Só 2 tipos de pessoas encontraram e reconheceram o bebê como um Salvador: os pastores e os sábios, que são exatamente os 2 extremos. De um lado os simples e de outro os instruídos. Aqueles com plena ciência que nada sabiam e aqueles com plena ciência que não compreendiam tudo. Jesus nunca é visto pelos orgulhosos, pois nem mesmo Deus alcança esses corações. Somente os humildes encontram a Deus. Com a assistência de São José, Nossa Senhora, em total desamparo, pariu Jesus em uma gruta abandonada. O Salvador foi acolhido em uma manjedoura insalubre e precária, e foi aquecido pelo calor dos corpos e hálito dos animais que o cercavam. O que isso nos ensina é que há muito pouco que oferecer para que o Cristo nasça em nós. Basta avisar a São José e a Nossa Senhora que há uma gruta com uma manjedoura disponível para o nascimento do menino Deus, e que essa gruta está localizada em você, no seu peito, e a manjedoura em seu coração. Você faz a oferta. A preparação da gruta ficará por conta de São José, e o parto será feito inteiramente por Nossa Senhora. Não há nada mais com que se preocupar. O que a história não nos conta é que após o nascimento, aquele menino nunca mais sairá de seu coração. Participará de cada momento de sua vida, ajudando com o peso de sua cruz, aliviando o fardo da vida, perdoando os seus pecados, oferecendo sentido para as alegrias e sofrimentos, até que, em um dia mais ou menos distante, estará diante de você em carne e osso e o acolherá em seu reino. O que esse menino tem a lhe oferecer não pode ser comprado, tampouco pode ser tirado de você. Nada pode corroer ou desfazer sua posse e até mesmo seus efeitos. Esse menino lhe dará sentido, e em posse do sentido, você distinguirá o que é do que não é, o certo e o errado. A segurança de suas ações virá de Deus, e não de seu meio social ou de sua condição econômica. Você se submeterá exclusivamente a esse menino, e não mais ao mundo, ou ao enorme peso de seus vícios e fraquezas. O medo gradualmente cederá campo para a coragem, e a ansiedade e a angústia não conseguirão espaço em seu coração,
pois ele já foi ocupado por Jesus. A vida será mais simples, estável e cercada de certezas inalteráveis. Lembre-se, ele nasceu por mim, por você, por todos nós. Não sabe onde achá-lo? Reze e deixe Maria conduzi-lo até seu filho. Ela levará Jesus ao seu coração quantas vezes for necessário. Subtum Praesidium.